Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E se você está procurando emprego ou pensando em mudar de carreira, provavelmente já considerou usar alguma ferramenta de inteligência artificial para atualizar o currículo, escrever uma carta de apresentação ou até se preparar para uma entrevista. Mas será que isso realmente funciona? Em um momento em que candidatos usam IA para se apresentar ao mercado e empresas também usam IA para selecionar profissionais, surge uma nova dúvida. Como se destacar sem parecer apenas mais um currículo gerado por máquina? É sobre esse cenário e sobre os impactos da inteligência artificial nos processos seletivos que a gente vai conversar no episódio de hoje. Você também vai conferir. Apple estaria preparando o chip com até 1,5 terabyte de memória para a era da IA. Saiba como impedir que o Gemini use seus dados para treinar sua inteligência artificial e confira se dormir com o seu celular carregando sob o travesseiro pode trazer riscos à sua segurança. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no top 20 do Prêmio Best 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. Bora entrar no tema do episódio? Porque a inteligência artificial está mudando a forma como trabalhamos, estudamos e também como buscamos emprego. Ferramentas como o ChatGPT, o Gemini e o Claude já fazem parte da rotina de muitos profissionais que querem melhorar currículos, adaptar experiências para vagas específicas e aumentar as chances de contratação. Mas, ao mesmo tempo em que a tecnologia abre portas, ela também traz novos desafios. Como usar a IA sem perder a autenticidade? O que acontece quando um currículo parece artificial demais? E como as empresas estão lidando com essa nova realidade? Para entender melhor esse cenário, eu converso agora com o Gustavo Sanges, Country Manager da HireRight no Brasil, empresa especializada em verificação de antecedentes e validação de informações em processos de contratação. Vamos entender como a inteligência artificial está impactando o mercado de trabalho e quais cuidados candidatos precisam ter para usar essa tecnologia a seu favor. Gustavo, muito bem-vindo ao podcast Canaltech. E eu já queria começar te perguntando, né? Porque quem está procurando um emprego hoje, provavelmente já usou um ChatGPT ou outra ferramenta para escrever ou revisar um currículo. Mas existe o risco de a inteligência artificial, que deveria muitas vezes ajudar o candidato, acabar prejudicando suas chances de contratação? Uma coisa importante que eu sempre falo é: muito se discute sobre o uso do IA pelo lado das empresas. Então, eu sou super defensor que o candidato ou empregado também faça uso para equilibrar essa relação. Então, assim, eu já quero deixar o meu viés aqui. Eu não sou contra, sou totalmente a favor. O que eu acho é como usar, né? O como usar é super importante. Em relação ao uso da IA, especificamente no currículo, minha grande recomendação é: não delegue a sua narrativa para a IA. Se você vai usar a IA, por exemplo, se você está aplicando para uma vaga em alguma empresa estrangeira que o seu currículo tenha que ser em inglês, por exemplo, perfeito. Use a IA para fazer esses ajustes, para não ter nenhum erro gramatical, entende? Mas nunca delegue a IA para ela narrar a sua história. Nem para a IA e nem para ninguém. Nem um especialista de carreira deve fazer isso. É uma tarefa nossa, de nós sermos donos das nossas próprias narrativas. Ninguém melhor do que nós para contar uma história. E currículo é narrativa, né? Ô, Gustavo, mas por que você está falando de narrativa? Currículo é narrativa. Currículo não é um copiar, colar de experiências passadas, como muita gente pensa. Um bom currículo conta uma história. E a IA aparece para fazer esses ajustes finos, né? Talvez colocar palavras-chave, se o candidato tem interesse numa aplicação em massa, onde o currículo vai passar por umas dessas ferramentas de ATS, né? Que, para quem não sabe, são essas ferramentas que hoje usam o IA também para filtrar os melhores candidatos. Então, nesse sentido, a IA, um ChatGPT, um Claude para fazer o currículo, é super bem-vindo, são super bem-vindos. E se a gente for colocar um currículo escrito por uma pessoa, com a narrativa dela, e outro produzido principalmente por inteligência artificial, quais são os sinais que normalmente chamam a atenção
dos recrutadores ou desses sistemas de IA que também estão filtrando esses currículos? Eu acho que o problema, e aí a minha experiência também com o uso de IA, não só corporativamente, mas como pessoalmente, são justamente esses prompts genéricos, que a gente pede algo e não dá muito contexto para IA. Então, isso daí que leva a esses currículos pasteurizados, como a gente fala, né? Que são esses currículos iguais, assim, com os mesmos vícios de linguagem, cheios de travessões, essas coisas que a gente sabe bem identificar. Mas um ponto importante, a gente como uma empresa de verificação de antecedentes, isso não é um grande problema para nós, assim, isso não cabe a nós, essa preocupação se teve com IA ou não. A preocupação é em verificar se os dados apresentados pelo candidato são ou não verdadeiros, ou se não tem alguma fraude. Então, a IA é mais a forma. Isso é importante a gente entender. A IA, utilizando ou não IA dentro da sua pergunta, se foi utilização de IA ou se foi plenamente manual. Eu como Gustavo, Country Manager da HighRight, diria que isso não é uma preocupação muito na verificação. É mais a gente tomar cuidado com mentiras, ou como a gente prefere dizer uma palavra mais educada, inconsistências na sua formação, nos seus últimos empregos, se você fala ou não o idioma. Isso sim é uma preocupação muito maior, muito mais legítima na parte pelo lado de quem está contratando. Então, nós, empresa, a gente presta serviço para a empresa que está contratando o candidato. Então, a preocupação nossa e da empresa que está contratando é muito mais nesse sentido de se há alguma inconsistência, alguma mentira na informação. O uso da IA ou não, como eu falei, é uma questão mais de um refinamento, né, de como você vai seguir, se você vai fazer um currículo plenamente manual ou se você vai usar a IA. E, mais uma vez, eu acho que você pode e deve usar a IA, mas como um reforço para algo que você manualmente construiu. E como a inteligência artificial vem sendo utilizada nos processos seletivos e quais etapas ainda dependem do olhar humano? A gente, né, no papel dessa empresa de verificação de antecedentes, né, ou background checks em inglês, o nosso papel é confirmar, validar informações que foram apresentadas pelo candidato. Nós não, para quem tem, né, quase um mito assim de que nós fazemos uma investigação, de forma nenhuma. A gente só acessa dados públicos, ou seja, que não tem nenhuma restrição legal, e informados pelo candidato. Então, vamos imaginar, Fernanda, você está aplicando para uma vaga, e aí você coloca que se você fez uma graduação em comunicação social na USP, tem uma pós-graduação numa faculdade XYZ de fora, por exemplo, e trabalhou em algumas outras emissoras e alguns canais. O nosso papel vai ser verificar se essas informações prestadas por você são verdadeiras. Isso eu acho que é algo muito mais importante e potencialmente lesivo para o candidato, caso ele minta, do que o uso em si da IA, como eu falei, no modo como o currículo vai ficar. Isso realmente pode manchar a sua marca profissional. Então, falando pelo lado das empresas, né? A gente, HighRight, e os nossos clientes, que são os contratantes dos candidatos. Para eles, a maior preocupação, sem dúvida, é validar as informações. Então, por exemplo, se você está aplicando para uma vaga onde é super necessário ter pós-graduação em, vamos dizer, jornalismo esportivo, e a gente descobre que aquela informação prestada por você ali nunca aconteceu, isso, a meu ver, né, se bem que essa decisão cabe sempre à empresa contratante, a gente só faz analisar e oferecer o resultado para a empresa que vai contratar você. Mas você concorda comigo que isso é uma mentira, para não dizer uma palavra mais forte, que invalidaria a contratação? Então, assim, eu no lugar do candidato hoje, se eu fosse fazer uma recomendação, até antes da gente falar de IA ou manual, não mintam. Não mintam, não deixem nenhuma zona cinzenta em currículo. O que é zona cinzenta? Tipo aquela pós que você não entregou o trabalho final, aquela graduação que você não entregou a monografia, o mestrado que você está enrolando na dissertação e nunca deposita a dissertação depois de 2, 3, 4 anos. Não coloque que você concluiu esse mestrado. A gente tem várias histórias reais de pessoas, de políticos, não preciso falar nomes, de ministros que no primeiro dia que eles iam ser empossados, o ministro da Educação descobriu-se que ele não era doutor, que ele não era mestre. Então, a gente no Brasil acha que as empresas não verificam.
esse mercado está mudando. E quando uma empresa encontra essas divergências entre o currículo e o histórico real do candidato, quais costumam ser as consequências disso? Pode ser crime? Como que fica essa situação? Em geral, no Brasil, o candidato, ele vai ser... A resposta é bem simples. Ele não vai prosseguir no processo seletivo. Então, assim, se você está aplicando para uma vaga dos seus sonhos, você está super animado, você tinha super chance de entrar, e às vezes você criou uma mentirazinha, colocou fez algum curso fora, que foi um curso de 2, 3 dias, através de online. Não queira fazer disso que isso foi uma pós-graduação e que você realmente esteve morando em outro país durante 1 ou 2 anos. Não faça, não crie mentiras. Então, o impacto disso você não vai ser preso, não vai ter nenhuma consequência, o nosso papel não é esse, muito menos do cliente, mas você vai receber um comunicado, ou às vezes nem vai receber um comunicado, e você não segue no processo, porque do mesmo jeito que você está aplicando, tem você, tem a Maria, tem o João, tem outros candidatos tão fortes quanto você, mas que não mentiram, não criaram nada no currículo. Então, eu acho que não tem prejuízo maior que isso, e muitos não ficam sabendo. A empresa não vai falar para você, ela somente vai te dizer, olha, lamento, muito obrigado, mas ou você nem vai saber, né? Tem muitos recrutadores que nem dão feedback. Retorno, né, também. Não dão retorno nenhum. Então é simples isso, mas não faça, porque você vai deixar de perder, que pode ser a vaga da sua vida. Sim. Colocar ali, né, inglês fluente também, espanhol, né? E na verdade você não fala nada também. Essa questão de idioma mudou muito, né? Na minha época, tem tempo, quando eu entrei no mercado, você comprovava o idioma com um diplomazinho. Era papel ainda, da cultura inglesa, Britânia, eram os cursos da minha época, né? Brasas. Então você tinha orgulho de ter aquele papel. Eu me lembro que minha mãe guardava com muito orgulho. Era confirmado no papel. Hoje, não vale a pena mesmo você colocar fluente, porque você corre o risco de, no meio da entrevista, e eu já vi isso acontecer, tá? Eu venho desse mercado de recrutamento, eu vi acontecer e eu fui protagonista dessas situações, entrevistando candidatos que falavam, olha, eu falo. E você pergunta, você se importa de a gente mudar para o inglês nesse momento, ou para o espanhol? Então, assim, é uma vergonha alheia, como se diz, que não vale a pena. Por favor, meu Deus. Não faça isso. Isso ainda é mais vexaminoso do que uma mentira, né? Num trabalho num emprego que você não teve, porque isso na mesma hora, você não vai passar por esse teste. Mas idioma, pelo amor de Deus, de forma nenhuma. Ai, muito bom. Olhando para o futuro, né? Você acredita que o currículo tradicional ele vai continuar sendo a principal ferramenta de apresentação profissional? Ou a gente está caminhando para modelos, né, baseado em reputação digital, portfólios, essa validação automatizada? Como você acha que vão ser os processos seletivos daqui para frente? Cada vez quando eu recebo esse tipo de pergunta em relação ao futuro, cada vez eu fico mais tenso, assim, porque é cada vez mais difícil você dizer, né, nesse mundo volátil de muitas mudanças, do que vai acontecer, né? Eu acho que qualquer exercício de futurismo hoje, existem profissionais de futurismo, eles mesmos falam isso, né? Tá difícil você prever uma tendência do que vai ser daqui a 2, 3, 4 anos. Mas uma coisa que eu diria, que eu já vejo acontecer primeiro, a gente está no mercado muito mais de habilidades. Você tem que comprovar habilidades e experiências, né, do que diploma, né, do que papel, do que formação. Isso eu não quero incentivar ninguém a não fazer faculdade. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que investi muito na minha educação. Isso vai continuar sendo importante, mas não para esse objetivo. Para quem quer colecionar diplomas pensando em aplicação para vaga, isso está mudando muito. Eu acho que cada vez vai mudar mais, vai ser nesse sentido de conversas, entrevistas, e até nos primeiros dias de trabalho, você mostrar que você faz, que você resolve. E currículo ou diploma não garante isso. Então a gente está indo em direção ao mercado de habilidades, cada vez mais de experiência do que qualquer outra coisa. Você vê menos empresas pedirem o que a gente estava falando aqui, o seu diploma de nível de inglês. Aí tinha aquele negócio do British Council, C1, B1. Você tem que é inglês funcional. Se você fala ou não o suficiente para aquela vaga. Pronto, é isso que a empresa vai querer de você. E minha recomendação final é a seguinte: se você tiver alguma dúvida, eu faço muito esse exercício. Se coloque no lugar da empresa. Por um momento, imagine que você está contratando você e pensa, o que você quer dessa pessoa?
né? O que você espera como empregador que essa pessoa tenha? É necessário idioma? É necessário você manejar essa ferramenta ou não? Então, assim, eu acho que é muito bom a gente fazer exercício inverso quando a gente tiver esse tipo de dúvida. Mas eu acho que a tendência é essa, cada vez mais você conseguir comprovar de outras formas. E, além disso, assim, já que a gente está falando só de contratação, eu acho que existem, cada vez mais vai contar o networking. Tá? A gente fala muito em mandar currículo. Isso talvez, para quem está entrando no mercado, muito júnior. Mas cada vez mais o profissional pleno, sênior, eu cada vez vejo mais o impacto da rede que você construiu. Tá? E o que é networking hoje? Para finalizar, não é troca de cartão como era antigamente, ir para um evento específico, é você estar presente para o outro, é você conversar com ex-chefes, manter contato, manter relações verdadeiras com as pessoas e ajudar quando você estiver num momento privilegiado. Networking não é você desesperado, nunca falou com ninguém. Só quando você precisa, né? Emprego quando você precisa. Eu sou muito... Acho que a gente tem que manter contato com ex-chefes, com pessoas que foram importantes na nossa carreira e ajudar quando a gente puder. Eu acho que isso é uma outra forma muito forte de você aplicar, de você conseguir boas vagas, do que somente essa aplicação, esse envio frio de currículos em tempos de IA. E para a gente fechar com uma dica prática para quem está ouvindo o podcast e participando de processos seletivos, qual é o melhor uso que você enxerga para ferramentas como o ChatGPT na preparação para entrevistas de emprego? Eu acho que o melhor uso da IA hoje, que eu gosto de fazer isso bastante, vejo as pessoas fazendo, eu faço isso como entrevistador. Quando a gente tem algumas vagas abertas na HighRight, eu uso isso. Mas essa é a dica que eu dou também para quem vai ser entrevistado. Um dos melhores usos da IA hoje, eu vejo, é você copiar o seu currículo e o descritivo da vaga e pedir uma análise dos seus gaps, do que o recrutador... O prompt basicamente isso. Eu vou participar de uma entrevista para essa vaga aqui. Eu queria que você fizesse perguntas comparando o meu currículo ao descritivo da vaga. Quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos? Que perguntas podem surgir daí? Porque muitos empregadores também fazem isso. Às vezes você tem muitas entrevistas para fazer no mesmo dia e você conta com o olhar da IA para fazer uma pré-análise daquela pessoa. Então é um uso recíproco e eu acho que vale a pena muito a gente se preparar dessa forma para as entrevistas. Mas lembrando mais uma vez, sempre a gente controlando a nossa narrativa, não delegar isso para a IA. Então a base do currículo, da construção do currículo deve partir da gente e a IA vai ser justamente esse ajudante que vai fazer esse tipo de prevenção e de comunicação. Gustavo, muito obrigada pela sua participação. Acho que foi uma conversa importante para ajudar quem está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho e também para entender como a inteligência artificial está transformando os processos e recrutamento dos dois lados da mesa, né? E a tecnologia pode ser uma grande aliada, mas como a gente viu, autenticidade, transparência e experiência real continuam fazendo a diferença. Muito obrigada e fica com o convite para você voltar para a gente conversar mais, porque esse assunto tem muita coisa que a gente não conseguiu falar tudo. Tem muito, eu te agradeço, fiquei triste aqui porque tinha tanta coisa. Agora que ia começar a esquentar, eu aceito, já aceito aqui o convite quando você quiser a gente falar de outros temas mais específicos que eu gosto muito, assim, essa tendência de futuro do trabalho, são temas que me interessam e o impacto da IA nisso tudo. E vamos agora para o giro de notícias. Até onde uma empresa está disposta a ir para avançar na inteligência artificial? Segundo rumores, a Apple prepara o chip M7 com uma capacidade de memória que parece coisa de data center, até 1,5 terabyte de RAM. A proposta é permitir que modelos de IA cada vez mais sofisticados rodem diretamente nos dispositivos da marca, sem depender tanto da nuvem. Se os vazamentos se confirmarem, o M7 pode representar um salto importante na estratégia da Apple para disputar espaço na corrida da inteligência artificial. E você sabia que suas conversas com o Gemini podem ser usadas para ajudar a treinar a inteligência artificial do Google? A boa notícia é que existe uma forma de limitar esses compartilhamentos. Nas configurações da plataforma, os usuários podem desativar o recurso que utiliza interações para aprimorar os modelos de IA, além de recorrer à conversa temporária, que não salva o histórico dos chats. A mudança pode ser interessante para quem busca mais privacidade ao usar assistentes de inteligência artificial e quer ter mais controle sobre seus dados.
E você costuma dormir com o celular carregando embaixo do travesseiro? Esse hábito pode ser mais perigoso do que parece. Quando o aparelho fica coberto por travesseiros, cobertores ou colchões, o calor gerado durante a recarga pode se acumular, aumentando o risco de superaquecimento e, em casos extremos, até incêndios. Embora explosões sejam raras nos smartphones modernos, especialistas recomendam carregar o celular em superfícies firmes e bem ventiladas. Um cuidado simples que pode evitar acidentes e ainda ajudar a preservar a vida útil da bateria. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Rafael Janotti, Viviane França e João Mello. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Liv Estraza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. E não esqueça de votar na gente no Prêmio Best, viu? O link tá aqui na descrição desse episódio. Até mais!